Ah, agora sim, gente. Tudo bem, Emanuele? Que bom. Gente, coloque o nome completo aí de vocês. A gente tem pouquinho tempo. O Zoom só nos dá 40 minutos, tá? Se eu não conseguir passar tudo hoje, não tem problema. Quarta-feira a gente termina, tá? Matéria nova, ok? O que acontece? Semana passada nós paramos a nossa programação normal, vamos dizer assim. Fizemos aí uma semana só de revisão de conteúdo, números complexos e polinômicos, aquela parte inicial. Equações polinomiais não caem na nossa avaliação, ok? Então, nós fizemos exercícios, conversamos sobre os exercícios, enfim. Né? E essa semana a gente volta à nossa programação normal, vamos dizer assim. Tá? Então, no dia 20/5, que foi o último nosso encontro de aula normal, vamos dizer assim, nós finalizamos com correção de exercícios, tal, e hoje a gente vai voltar aí para complementar equações polinomiais, tá? Hoje falaremos sobre um pouquinho sobre raízes complexas e raízes racionais. Então vamos lá sem demora, por causa do nosso tempo. Então nas complexas, né, eu tenho aqui, ó, equações, ok? E aqui eu tenho os resultados delas já resolvidas. Então aqui eu tenho dois resultados justamente na área dos números complexos, isso pode acontecer. Isso acontece quando a raiz for negativa, né? A gente já sabe disso, ok? E aqui na raiz ao cubo não, x ao cubo, é sinal que eu vou ter três raízes, né? Então, assim, o que vai me dizer quantas raízes tem aquele polinômio é o meu expoente, tá? Então, tem que olhar lá para frente do polinômio e verificar. Nesse caso aqui eu tenho duas raízes, aqui eu tenho três raízes. Se eu tivesse o número 4 ali, é sinal que eu tinha quatro raízes, né? E assim vai, ok? Então, ele me fala assim, opa. Observe do conjunto de raízes de cada equação, faz parte um número complexo, não real. Então, a gente tem aqui números complexos, o z é igual a mais bi. O seu conjugado vai ser a simetria do i, né? Então, eu tenho z é igual a menos bi. Olha só, aqui no primeiro exemplo, eu tenho 2 menos i. O conjugado aqui é 2 mais i. Nesse outro exemplo aqui, ó, 1 menos 3i. Olha o conjugado, 1 mais 3i. Aqui eu tenho três raízes. Dessas três raízes, o número 1 é uma raiz, né? E as outras duas foram números complexos. Então, eu também tenho o meu conjugado, olha, mais e menos, tá bom? Aqui, né, aí o que ele fala nesse teorema aqui, né? Se um número complexo z é igual a mais bi, com A e B, que são esses carinhas aqui, pertence aos reais. Então, esses aqui são os números que pertencem aos reais. Aonde o meu B, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o B for igual a zero, eu não tenho imaginário, ok? Porque o B aqui ele está acompanhando o I. Então, é uma equação, é a raiz da equação. Então, eu tenho um exemplo aqui. Essa aqui é a escrita padrão, né? Do polinômio que a gente já viu lá atrás. Igual a zero. Para a gente achar a raiz, eu tenho que igualar a zero. Lembram disso, né? Então, os coeficientes reais, então, seu conjugado de z é igual a A menos BI. Também é a raiz da equação. Então, assim, trocando em miúdos, ele está dizendo que aqui nos meus polinômios, quando eu tiver um número, uma raiz complexa, né? Eu vou ter também, o número complexo, eu vou ter também o seu conjugado, sempre. E aí ele me traz aqui a demonstração, tá? De como concluir aquilo.
Ah, tá com problema, Gustavo? Tudo bem, mas a aula vai ficar disponível lá, depois ela pode acessar, tá? Obrigada por ter avisado, tá bom? Tudo bem com você? Então, aqui... Oi. Então, aqui eu tenho a demonstração, tá? Podem ficar despreocupados que eu não vou cobrar a demonstração, tá bom? Isso aqui só está me afirmando sobre essa afirmação aqui atrás, ó, que foi dita, tá bom? Que bom, Gustavo, tá tudo tranquilo. Então, ele está me dizendo que quando eu tenho uma raiz aqui complexa, eu sempre vou ter seu conjugado junto. É isso que ele está dizendo, tá? E tudo isso aqui, ele vem só para me confirmar aquilo que eu disse lá atrás. Então, não se assustem, tá bom? Mas o que a gente pode extrair dessa demonstração? Olha, como consequência desse teorema, temos em uma equação algébrica de coeficientes reais, se o número complexo z é a raiz da multiplicidade de k. A gente já viu isso, na questão da multiplicidade, né? Seu conjugado também será raiz da multiplicidade de k. A multiplicidade tem a ver com o quê? Com o expoente do meu polinômio, tá? Uma outra observação é que uma raiz é uma equação algébrica de coeficientes reais possui um número par de raízes complexas, né? Então, junto com o seu conjugado, né? Se eu tenho lá mais, eu tenho menos, ok? Estou falando do conjugado. E especificamente a parte dos complexos. Caso o grau da equação seja ímpar, no caso, como foi lá o primeiro caso, né? Quer dizer, o primeiro não, o terceiro caso. Aqui, ó, por exemplo, ele falou que é ímpar, não é isso? Ó. O que ele vai me afirmar aqui? Ela possui a necessidade de uma raiz real ou um número ímpar de raízes reais, tá? Então, isso aqui são possibilidades que podem acontecer. São probabilidades, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Coloquem aí, por favor. Preciso desse feedback para a gente poder continuar. Quem ainda não colocou o nome completo, por favor, coloque, por gentileza. Tá? Brian, deixa eu ver mais quem mais está aqui. Gustavo, Bruno, Felipe, Milena. Ah, a Milena entrou. Ela conseguiu entrar. Tá desculpada, Milena Chuchu? Pedro, tá tranquilo, gente? Para enjoo, tem Dramin. E aí, gente, tá tranquilo? Até então? Raízes complexas? Nós estamos falando de equações polinomiais, tá? A equação sempre vai ser igual a um outro valor, tá? No caso aqui, o valorzinho de zero. Quando tem igual a zero, é sinal que eu estou atrás em busca da raiz. Então, vamos prosseguir, tá? Nós falamos um pouquinho sobre as raízes complexas, né? Agora nós vamos falar sobre os números racionais. Lembrando que o número racional é todo aquele número que eu posso escrever numa fração, né? Então, por exemplo, o número 5, eu posso escrever numa fração, não posso? Posso botar 5 dividido por 1, por exemplo. É uma fração. Então, o número 5 eu posso afirmar que ele é um número racional. Então, vamos ver o que está dizendo aqui? Ó, de acordo com o que vimos até aqui, podemos perceber que a resolução de equações polinomiais de grau n maior que 2, ou seja, um polinômio de x ao quadrado mais 3x mais 2, são polinômio, né? De grau 3, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3, por exemplo, igual a zero, nesses casos. Consiste basicamente em determinar uma ou mais raízes. Com base nelas, encontrar todas as raízes da equação. Pode falar, Gustavo. Você levantou Não, a será que eu tô mãozinha? tentando escrever meu nome lá, só que eu só consigo escrever reservado pra você. Deu um erro aqui. Aí eu levantei a mão sem querer, foi mal. Ah, tá. Então deixa eu botar aqui para geral. É que como eu dou aula para as crianças ficam bagunçando aqui. Deixa eu botar para todo mundo. Vê aí, vê se dá para escrever agora, tá? Agora deu, valeu, obrigado. Nada. Então, olha só, gente. Então, aqui a gente vai falar
sobre o que pode ajudar a gente a trabalhar com os coeficientes inteiros. Olha, iniciamos mais um teorema que nos ajudará a encontrar raízes de equações algébricas. Por que é equações algébricas? Porque eu estou misturando letras com números aqui, tá? Com os coeficientes inteiros. Então, vamos ver o que seria isso. Então, ele fala assim, ó. Se um número racional, a racional é a representação de uma fração, P dividido por Q. Na verdade, a fração é uma divisão, tá? P e Q, primos entre si, for raiz da equação algébrica de coeficientes inteiros. Coeficiente a parte numérica, tá? Esse AN, AN menos 1, AN menos 2. Essa é a parte do coeficiente, tá bom? É isso que ele está dizendo. Tem que ser inteiro. Então, esses números aqui tem que ser... Tudo isso aqui vocês sabem que são números, né? Então, isso aqui tem que ser números. Ó, igual a zero, uma equação polinomial. É uma equação algébrica polinomial, né? Igual a zero. Com A zero, ou seja, meu A inicial, que é esse carinha aqui, que é meu termo independente, for diferente de zero. Então, esse carinha aqui ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, o meu P, que é esse cara aqui, é divisor de A inicial. E o Q, ele é divisor de AN. Então, e tem aqui uma demonstração também, tá? A demonstração é só uma afirmação do que aquilo que foi dito lá atrás. A demonstração, vocês não tem que gravar nada. É só um entendimento em linhas gerais, tá? Então, vou passar aqui o passo a passo, mas só quero que vocês gravem essa partezinha aqui, né? Entendo isso aqui, tá? É porque a demonstração tem vários conceitos lá atrás, né? Lá dentro, na verdade, na resolução disso aqui. Então, às vezes, pode ficar meio obscura, tá? Considera que a equação, onde A3 ele é diferente de zero, e seja P de Q. Então, P e Q são primos entre si, e uma de suas raízes, então. Então, ele começa aqui a fazer a demonstração. Ó. Ele pega onde tem o X, ele substitui pela fração. É a primeira coisa que ele faz, tá? Depois ele dá uma melhorada nisso aqui, que é essa segunda parte aqui, ok? Tô explicando bem por cima mesmo, tá? É de propósito. Depois ele pega o A3 de P elevado ao cubo e divide ambos pelos membros do segundo. Então, ó. Membros do segundo, essa partezinha aqui. Que é a parte inteira, tá? Com o segundo membro dessa igualdade, o número inteiro, A2, essa parte aqui é A2, A1, A0, né? E P e Q são inteiros. P e Q são tudo inteiro. Então, são todo mundo inteiro. Ou negativo ou positivo, né? Lembra dos números inteiros? Positivos e negativos. Então, Q tem que ser divisor de A3. Pois P e Q são primos entre si. Aí aquele agora isola o A0. E aí ele tem aquela formação ali. Por fim, o que a gente pode dizer disso aqui, tá? Esse teorema não garante das raízes racionais. Não garante que a existência de raízes racionais aqui, fazendo isso, tá? Mas caso elas existem, mostra como obter, né? Então é uma forma de você resolver, descobrindo aí se existe alguma raiz racional. O teorema possibilita a formação de conjuntos possíveis racionais obtida por divisores de AN e o A0. Então, nós vamos trabalhar com o AN e o A0 nesse teorema. Se nenhum elemento desse conjunto for raiz da equação, esta não admitirá raízes tá? Racionais. Então, o AN é igual a mais ou menos 1. E os demais coeficientes são inteiros. Então, a equação não admite raízes fracionárias. No entretanto, admitir as inteiras são os divisores de A0. Então, vamos ver aqui. Tem uma outra determinação aqui. Ó. Veja agora uma propriedade que contribui na determinação de raiz de uma equação polinomial.
Se a soma dos coeficientes de uma equação polinomial é igual a zero, então 1 é a raiz da equação. Isso é uma afirmação. Tá? Então, nós temos aqui uma equação. Se a gente, no lugar do x, substituir por número 1, a gente vai encontrar o valor de zero. É isso que ele está dizendo, tá? A revisão foi semana passada, Bruno. Tá? Foi semana passada. Então, olha só, eu tenho alguns exercícios aqui resolvidos. Primeira coisa, tem alguma coisa que ficou obscura? Coloca aí. Olha, Brian, quer uma dica? Todos aqueles vídeos que estão lá, eu subo no YouTube. Então, eu fui obrigada a abrir um canal. Então, tá lá no meu canal, é Silviana Ribeiro, tá? Tem todos os vídeos, eu separei por playlist. Então, tá separado lá a turminha de vocês, tá? Ah, o link da prova? Não, o link da prova só vai acontecer no dia 7, para a prova ser executada no dia 8. Não tá liberado mesmo, não, o link da prova não. O que tá liberado são os links das aulas anteriores. E em breve esta aula, tá? Tranquilo? Vamos voltar aqui para a matéria. Então, aqui, ó, uma equação polinomial de coeficientes reais admite como raiz os números 4, menos 3, 2 mais 3i e menos 3 mais i. Qual é o menor grau que essa equação poderá ter? Vamos ver aqui. Se a gente observar, ó, ele pegou essa parte aqui, ó. 2 mais 3i. Qual é o conjugado dela? 2 menos 3i também é raiz, concordam? Então, aqui eu já tenho duas raízes. Esse menos 3 mais i, o conjugado dele é o quê? Menos 3 mais i, menos i. Também é raiz. Então, só aqui eu tenho 4 raízes. Beleza? Então, ó, a raiz tem no mínimo menos 3, 4, 2 mais 3i, 2 menos 3i, menos 3 mais i, menos 3 menos i, ou seja, o grau mínimo desta equação, a gente não sabe qual é de 6. Eu tenho 6 raízes. Como que eu descobri isso aqui? Pelaquela propriedade que a gente viu lá das raízes complexas, lá no início. Ok? Tranquilo? Uma outra questão aqui, ó. Verificar se a equação x à quarta menos x ao quadrado menos 2 é igual a zero. Tem raízes racionais. Aí esse último processo que a gente viu. Vamos ver como eu resolvo isso aqui. Ó. Quem são os divisores de menos 2? Esse aqui não é o a zero, ó. Quem são os divisores? Quem são os números que eu posso dividir o menos 2? É o 1 e o 2, no caso, menos 1 e menos 2 também. São os números inteiros, não é isso que ele está falando? Então, olha, o P ele pode ser mais 1 ou menos 1, ou pode ser mais 2 ou menos 2. E quem são os divisores de 1? Ah, os divisores de 1 é o mais 1 ou o menos 1, não é isso? Então, o que é possível aqui, ó? É possível os valores das raízes racionais são dadas pela raiz P, por quê? P de quê, né? Pertence ao conjunto. Quem são esses números? Ó, são todos esses números aqui. Menos 1, mais 1, menos 2 e o 2, tá? Fazendo a verificação de quais desses valores torna uma equação verdadeira. Ou seja, eu não estou dizendo que essa equação aqui, ó, este lado é igual a este lado aqui. Então, eu tenho que pegar cada número desse aqui e substituir no lugar do x. Se o valor que, né? Se esse lado aqui der zero, é sinal que isso aqui é verdadeiro, tá? E aí aquela resposta está validada.
Notamos que nenhum dos 4 valores é a raiz da equação. Portanto, a equação não tem raízes racionais. Então, olha só. Aqui que ele não desenvolveu essa parte. Ele pegou x à quarta menos x ao quadrado menos 2 é igual a zero. Se a gente botar um menos 1 no lugar desse x aqui, então vai ficar menos 1 elevado à quarta, que vai dar 1 positivo, não é isso? Porque é menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá tudo 1, não é isso? Quando eu tenho minha base negativa e o meu expoente par, a minha resposta vai ser positiva, ok? Aí eu tenho menos, aí eu vou colocar entre parênteses o menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Só que eu tenho menos do lado de fora, né? Então vai ficar menos 1. E vou repetir o restante. Então, vai ficar 1 desse x à quarta, o resultado, menos x ao quadrado. O resultado vai ser menos 1, menos 2 igual a zero. Então, olha, 1 com menos 1 dá zero. Menos 2 igual a zero, isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Tá? Deixa eu só colocar o que eu estou falando aqui, naquele quadro, para vocês poderem visualizar o que eu estou falando. Vou colocar aqui o que eu acabei de falar, tá? Essa parte aqui é a verificação, tá? Se nós vamos usar ou não aquele valor. Então, eu tenho x. Eu não vou conseguir escrever a quarta lá em cima. Mas, geralmente, a gente escreve assim, ó. Esse chapeuzinho que eu tô dizendo que ele tá lá em cima, tá? Menos x ao quadrado menos 2 é igual a zero. A gente achou aqui, ó, esses valores. Deixa eu ver se o outro programa aqui tá aberto. Ah, tá aberto. Tá. Deixa eu só printar essa tela aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver essa tela? Eu botei um outro programa aqui. Me dá esse feedback, por favor. Vocês conseguem ver? E aí, ó. Deixa eu apagar, deixa eu achar a borracha. Limpar a tela. Tá todo mundo vendo essa tela aqui, gente? Olha só. Aqui vai ser melhor para eu trabalhar. Deixa eu só me ajeitar, porque eu achei esse programa aqui recentemente. Aqui. Tá. Ele fala aqui, ó, x à quarta menos x ao quadrado menos 2 igual a zero. A gente viu aqui pelo aquele teorema, esse último que a gente viu, tá? Dos números racionais, que essas são as possíveis raízes. Mas eu tenho que checar se isso de fato é verdadeiro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x à quarta. Ai, não vai reconhecer também, não. Tá, menos x ao quadrado menos 2 igual a zero. É isso? Então, aqui a gente achou menos 1. Vou fazer o teste com menos 1. Então, eu tenho menos 1 elevado à quarta menos menos 1 elevado ao quadrado menos 2, que é igual a zero. Está testando, tá? Nessa primeira situação aqui, vai me dar 1 positivo. Aqui vai me dar 1 negativo. Menos 2 é igual a zero. O menos 1, 0.
Menos 2 é igual a zero. Logo, eu tenho menos 2 é igual a zero. Essa situação aqui, ela é falsa, porque menos 2 não é igual a zero, tá? Então, esse primeiro menos 1 aqui não me satisfaz na raiz desta equação. É isso que vocês têm que entender, tá bom? Ver se eu consigo colocar outra caixinha. Ah, consigo. Legal. Bacana. Só que ela cria para onde ela quer, né? E aí, eu vou fazer o teste. Com as outras. Com 1, por exemplo. 1 elevado à quarta vai dar 1. Menos x ao quadrado vai dar menos 1. Menos 2 é igual a zero. Vai dar a mesma coisa que o outro, né? Então, vai ficar menos 2 é igual a zero. Isso é falso. Opa, aqui. Menos 2 é igual a zero. Isso aqui é falso também. Vamos ver um outro. Ai, queria tanto não ver essas caixinhas. Não. Vou testar agora com menos 2, ó. Menos 2. A quarta vai ser menos 2 elevado ao quadrado com menos 2 lá de fora igual a zero. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, vai dar 16 positivo aqui. Menos, né? Aqui é menos 2 aqui dentro. Aqui vai dar 4 positivo. Com sinalzinho de menos lá de fora, dá 4. Menos 2 aqui. Igual a zero. 16 com menos 6 é igual a zero. Vai ser 10 igual a zero. Isso também é falso. Beleza? Testar com o número 2 agora, ó. 2 elevado à quarta potência menos 2 elevado ao quadrado menos 2, zero. Aqui vai dar 16, vai dar menos 4, menos 6, 2, que vai dar igual a zero. É o mesmo resultado de cima, né? 10 é igual a zero. É falso. Então, pelo teorema aqui, a gente viu que não possui raízes racionais. Ok? Tranquilo? Dúvida em relação a isso aqui, gente? Coloquem aí, quem tiver alguma dúvida, tá? E agora, vocês vão fazer esses exercícios, tá? Vai ficar para casa e na quarta-feira nós vamos corrigir. Tranquilo? Então, printa aí a tela. Eu tô sozinha na sala, não, né? Vocês estão aí comigo, né? Ah, estão. Beleza. Alguma dúvida, galera? Então, beleza. Então, olha, 4 exercícios para vocês fazerem, tá? Na questão número 1, ele pede para resolver as equações. Vocês vão resolver a letra A, letra B, letra C, letra D, né? Então, só que na letra A, na questão número 1 tem bastante coisa para fazer. Na letra B também, né? Que vai de A a D. A número 3, só resolver, né? A equação. A número 4, múltipla escolha. Vocês vão analisar e vão marcar aí a opção, tá? Mas antes de marcar a opção, tem todo um cálculo por trás, tá bom? Galerinha, vou me despedir de vocês por hoje. A gente se encontra na quarta-feira, então, tá?
Cada foto que vocês estão colocando, gente, eu me divirto com as fotinhas de vocês. Fotinho da Emanuele tá bonitinho, ó. Milena também. Aí vem o Felipe Cavalcante. O Gustavo, a foto do Gustavo, gente. Do Brian, é um ratinho do Brian, né? Acho que o do Pedro. Nem parece com o Pedro, gente. Ele pegou qualquer foto lá e botou. Gente, semana que vem não, quarta-feira, então a gente se encontra, tá? Façam exercícios, beleza? E qualquer dúvida a gente se fala na quarta, tá? Um beijinho e até, tá? Nenhum problema, Felipe Cavalcante. Só para mexer vocês. Vocês quase não falam nada. Eu fico falando com o vento aqui. Sou uma pessoa carente. Vocês sabem disso. Tchau, gente.